Se você tem conta no Nubank ou na Nuinvest, preste muita atenção nesse vídeo. No vídeo de hoje eu vou revelar os melhores fundos imobiliários Nubank para você. É uma lista de fundos imobiliários que performaram bem até aqui. E você encontra eles facilmente no Nubank e na Nuinvest. E no final desse vídeo eu vou revelar a minha estratégia de investimentos em fundos imobiliários. Foi através dela que eu filtrei esses fundos imobiliários que eu vou mostrar para você. Bom, Douglas Moreira aqui. Se é a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever aqui e ativar o sininho das notificações. Toda semana eu trago vídeos como esse aqui para você. E se você puder também, já deixa o like nesse vídeo. Para você não custa nada, mas me ajuda pra caramba a me manter motivado para produzir mais conteúdos para você. Bom, eu disse que separei uma lista dos melhores fundos imobiliários que estão no Nubank e na Nuinvest. Mas como esse vídeo vai funcionar? Eu dividi ele em 3 partes. Na primeira parte eu vou mostrar os melhores fundos imobiliários do Nubank com os melhores retornos do ano até aqui. Na parte 2, os melhores fundos de tijolo. E na parte 3, os melhores fundos de papel. Mas antes de mostrar a lista dos melhores fundos imobiliários do Nubank e da Nuinvest, eu preciso dizer algumas coisas importantes. O mercado de fundos imobiliários vive desde a metade do ano uma virada de ciclo, decorrente da mudança de políticas monetárias aqui do Brasil. Como você pode perceber, houve um aumento na taxa de juros em virtude da inflação que estava aumentando nos últimos tempos. Com isso, até bem pouco tempo, os fundos imobiliários de papel também acompanharam essa valorização, porque como os fundos de papel investem basicamente em dívidas atreladas a imóveis, toda vez que a inflação sobe, os dividendos entregues por esses fundos imobiliários sobem também. Dessa forma, eles ficam muito mais atrativos. E isso atraiu olhares de vários investidores. Porém, agora, com uma redução da taxa de inflação, os dividendos entregues por fundos de papel deram uma diminuída nos últimos dias. E isso afastou um pouco os investidores. Eu falei muito sobre isso nos 2 últimos vídeos aqui do canal. Eu vou deixar esses vídeos aqui em cima para você. Como eu disse, com a inflação em declínio, os fundos imobiliários ficaram um pouco menos atrativos. Na direção contrária, os fundos imobiliários de tijolo ficaram mais atrativos. Isso porque esses investem em ativos reais, como shoppings, galpões logísticos, e esse tipo de fundo é beneficiado quando ocorre uma diminuição na taxa de juros. Com essa virada nos últimos meses, com essa tendência de queda na taxa Selic no futuro, esses fundos de tijolo tendem a se tornar mais atrativos. E é por isso que você percebeu fundos de shopping, logística e lajes corporativas tendo uma correção aí no preço da cota. Na lista de fundos imobiliários do Nubank que eu separei para você, temos fundos de tijolo que investem em shoppings, galpões, imóveis de renda urbana e temos também um fundo imobiliário de papel. Para a composição dessa lista foram considerados critérios. Para a composição dessa lista foram considerados fundos imobiliários que têm mais de 18 mil cotistas, com volume financeiro médio superior a R$500 mil no ano e patrimônio líquido acima de R$100 milhões. Veja que para escolher esses fundos imobiliários da lista eu defini critérios antes de filtrá-los e você deve fazer o mesmo na hora de escolher os seus fundos imobiliários. Dependendo do seu estágio como investidor e do seu perfil de investidor, você pode utilizar critérios diferentes. E vale lembrar que na estratégia que eu ensino para os meus alunos, eu incluo vários outros critérios importantes para você investir de forma correta e segura. Quanto mais critérios você colocar no seu checklist, mais segura será a sua carteira de investimentos. Mas atenção, sem essa de copiar fundos imobiliários que são recomendados para você na internet. Quando você faz isso, você está correndo perigo. E eu falo isso com propriedade, porque eu já copiei investimentos que foram me recomendados lá atrás e acabei perdendo dinheiro. Inclusive eu mostrei isso nesse vídeo aqui em cima. Então agora vamos à lista de fundos imobiliários do Nubank e do Nuinvest para você. Lembrando que no final do vídeo eu vou mostrar a minha estratégia de investimentos, a mesma estratégia que eu utilizei para fazer essa lista aqui. O primeiro fundo imobiliário é o fundo imobiliário VGIA11, que é um FII Agro. Este fundo investe no agronegócio. O retorno no ano até aqui foi de 31,53%. O fundo imobiliário número 2 foi o XPCA11, que também foi um FII Agro. Até aqui ele teve um retorno de 22,72% ao ano.
O terceiro fundo foi o HSML11, que é um fundo de shopping, que rendeu 22,72%. O nosso próximo fundo é o MOL11, fundo de shopping que rendeu 21,9%. Temos também o PATL11, que é um fundo de logística que rendeu 21,20% até aqui. Vale lembrar que rendimento passado não representa rendimento futuro, e é exatamente por isso que você não deve copiar nenhum investimento que vê na internet. Um outro ponto de atenção fica por conta dos FII Agro. Apesar de ter entregue altíssimos rendimentos até aqui, esse setor é novo no mercado brasileiro e exige muita atenção. Inclusive, eu vou fazer vídeos destacando esses pontos de atenção e vou trazer para você aqui no canal. Então se inscreva e ative o sininho para não perder esses vídeos. O grande destaque dessa lista são os fundos do segmento de shopping, que demonstraram uma recuperação depois da pandemia. Antes da pandemia, esses fundos imobiliários tinham um desempenho normal e, por ser imóveis físicos, que muitas pessoas conhecem, constituíam imóveis até mais seguros que os outros fundos imobiliários. Devido à pandemia, esses fundos imobiliários de shopping tiveram uma queda expressiva e agora estão se recuperando, demonstrando claramente que os fundos imobiliários são cíclicos. Da mesma forma, os fundos imobiliários de logística. Durante o período da pandemia, em virtude do aumento do comércio eletrônico, esses fundos tiveram um boom. Porém, passado esse período, tudo voltou ao normal e esses fundos tiveram uma leve queda nos últimos tempos. Agora, como prometido, eu vou mostrar para você 10 fundos imobiliários de tijolo que renderam bem até aqui. Mas antes de mostrar esses fundos imobiliários, já deixa o seu like aqui embaixo. O primeiro fundo de tijolo que rendeu bem foi o HSML11, fundo de shopping. O segundo fundo foi o MOL11, também fundo de shopping, que rendeu 21,91%. O PATL11, fundo de logística, rendeu 21,20%. O SARE, fundo híbrido, rendeu 19,25%. O LVBI11, fundo de logística, rendeu 19,16%. E o TRXF11, fundo híbrido, rendeu 18,43%. Agora atenção para os fundos de papel que renderam muito bem até aqui. O primeiro é o VGIA11, FII Agro, que rendeu 31,53%. O segundo é o OUJP11, fundo de CRI, que rendeu 19,56%. O próximo fundo é o VGIR11, fundo de CRI também, que rendeu 14,23%. O próximo é o queridinho dos investidores em fundos imobiliários, MXRF11, fundo de CRI, que rendeu 13,60%. O próximo fundo foi o SNCI11, que rendeu 12,01%. O HGCR11 rendeu 10,82%. E o FEXC11 rendeu 9,91%. Me responde uma coisa nos comentários. Se você tem alguma cota desses fundos imobiliários que eu listei aqui, você conseguiu aproveitar esse alto rendimento que esses fundos entregaram? Deixa aqui nos comentários. Agora bastante atenção. Eu sei que você já investe em fundos imobiliários, mas eu sei também que você não tem certeza se está investindo certo ou se está escolhendo os melhores fundos imobiliários para a sua carteira. Por isso, conforme prometido, eu vou deixar no primeiro link da descrição a minha estratégia de investimentos. A mesma estratégia que eu utilizei para filtrar os fundos imobiliários que eu mostrei nesse vídeo. Agora eu vou deixar 2 vídeos para você. Um foi eu que escolhi e o outro foi o próprio algoritmo do YouTube. Eu sou o Douglas Moreira, eu vejo você num desses 2 vídeos porque trem bom é saber.